Bom dia, queridos irmãos, nesse domingo, dia 19 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia da igreja nos convida a meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Ai dos pastores que deixam minhas ovelhas se perderem e se dispersarem. Hoje, a palavra nos coloca diante dos olhos a missão do bom pastor. É certo que Jesus é o supremo pastor, mas também cada ovelha deve se transformar em um bom pastor, sem deixar de ser ovelha. Existem até os cães pastores. Será que pode existir um cristão que não seja pastor? Jesus sentia compaixão pelas multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, e não olhava para o seu cansaço, mas ensinava, curava. Como eu, hoje, posso ficar insensível, não sentir compaixão da multidão de irmãos perdidos que me cercam? Ai dos pastores que deixam se perder e se dispersar o rebanho de minha pastagem. Jeremias 23, 1. Cada um de nós deve colocar bem na cabeça que Deus não me salvou para eu ficar à toa, numa boa. Cada náufrago salvado deve salvar um outro irmão que está afogando. Se você não tem um coração de pedra, você se torna pastor por força. Tome cuidado quando alguém, em nome de Deus, te pede para ser coordenador, ou monitor, sirineu, formador, e você não aceita. Pelo teu não, quantos se perderão? Não há quem procure, quem vá em busca de minhas ovelhas. Ezequiel 34, 6. O meu rebanho se torna a pilhagem das feras selvagens. Ezequiel 34, 9. Meu povo está destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. E mesmo que você não tenha um papel de responsabilidade, é o próprio Deus que te chama. Pedirei conta do homem ao homem, e a cada um do seu irmão. Gênesis 9, 5. Aceite com amor esse convite de Jesus. No livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam o rebanho da minha pastagem, oráculo do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores. Vós que governais o meu povo, dispersastes minhas ovelhas e as expulsaste, e delas não cuidastes. Pois agora sou eu quem vai cuidar de vós, pedir conta da maldade que praticastes, oráculo do Senhor. Eu mesmo vou reunir o resto de minhas ovelhas e de todos os países para onde as expulsei. Vou trazê-las de volta para a sua morada, onde vão crescer e se multiplicar. Colocarei à frente delas pastores que delas cuidem, de tal modo que nunca mais passem medo ou susto, nem precisem ser contadas, oráculo do Senhor. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando farei brotar para Davi um rebento justo. Ele reinará de verdade e com sabedoria,
porá em prática no país a justiça e o direito. Naquele dia, Judá estará a salvo e Israel vai se deitar confiante. E o nome que lhe darão será Senhor, nossa justiça. Colocarei à frente delas pastores que delas cuidem, de tal modo que nunca mais passem medo ou susto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, todo cristão, de um lado é ovelha de Jesus, Supremo Pastor, e do outro lado é pastor do rebanho, pastor junto a Jesus, bom pastor. Não existe cristão que esteja só aconchegado a Jesus, ficando pertinho de Jesus. No mesmo momento que Jesus te atrai, Ele te lança para o mundo e te envia. Se você ama Jesus de verdade, então você tem o coração de Jesus, que se comove até as entranhas pelas multidões cansadas e abatidas, dispersas e desnorteadas. Se você não tem o coração de pedra, você se torna um pastor por força, até sem querer, porque você se sente atraído rumo a quem precisa de Jesus. Vocês sabem que nesses dias estamos aqui no Haiti e de verdade dá um aperto no coração ver esta multidão de barracos, de lata, que estão em pé, nem se sabe como, e dentro tem uma multidão de filhos de Deus que nem sabe reconhecer a mão direita da esquerda, como se fala na Bíblia, que briga, que se tratam como que animais às vezes, por não conhecer o amor de Deus e a lei de Deus. Quanto precisa. E cada um de nós, se olhando ao seu redor, ele vê quantas pessoas estão morrendo à míngua, porque não tem força mais, não tem aquele alimento que sustenta que só Jesus pode dar. Uma pessoa que para e olha para este mundo sofrido, ele por força sente a necessidade de anunciar, se torna missionário, e se tornando missionário, se torna responsável das pessoas que ele cativa, das pessoas às quais ele anuncia o amor de Deus. Agora, irmãos, de verdade, pensemos, será que Deus nos chamou para a gente ficar à toa de qualquer jeito, vendo o rebanho se perder e não fazer nada? Claro que não. Deus não me salvou para ficar à toa, para ficar aí numa boa, saboreando os belos cânticos ou louvores na igreja em festa. Claro que isso é bom, sem dúvida, é necessário, mas não é tudo. Pelo contrário, é muito pouco. O cristão verdadeiro, ele tem o coração de Jesus. Por quanto fraco e débil ele seja, ele se sinta, ele sente de fazer aquilo que Jesus faz, de salvar os que estão se afogando ao seu redor. E esse é o princípio que Deus colocou no nosso coração, no nosso carisma de Missão Belém. Náufrago salvando náufrago, como vocês bem sabem. Esse, irmãos, é o processo da vida. É o processo da transmissão da vida. Você nasce criança, dependente de seus pais, nasce pequeno, precisando de tudo e quando cresce, você se torna um pai ou uma mãe. Você vai ter filhos. Assim acontece na evangelização também, porém de uma forma mais rápida do que esta natural. Vocês conhecem a Julinha, a filha do Cleito e da Adriana. A Julinha, que agora tem 7 para 8 aninhos, ano passado ela fez uma experiência muito linda e partilhou conosco essa experiência. O Cleiton mandou para nós e foi para o diário.
Assim que saiu da missa, a Júlia viu esse irmão, mendigo, que estava ali na porta da igreja pedindo esmola. Ela não hesitou, foi na frente, direto ao encontro desse irmão. E começou a evangelizar, começou a conversar com esse irmão, perguntando quem ele era e sem um pingo de receio ou de vergonha, começou a falar de Deus para ele e começou a convidá-lo a sair da rua. Sabe, irmão, nós temos uma casa, ela disse, e você pode vir na nossa casa, você pode sair da rua. E com essas palavras e tantas outras, ela foi conversando com esse irmão mendigo que acabou tocando seu coração. E logo aceitou sim o convite da Julinha. E aí o Cleiton, o pai, né, estava junto, próximo ali, também começou a dizer para o irmão, é isso mesmo, irmão, se você quer, você pode vir conosco. E aí esse irmão se levantou, pegou a mão das crianças do Cleiton e foi com eles. Então o Cleiton pegou esse irmão e levou para a nossa casa de Guadalupe. Ele, junto com as crianças, colocou na perua e foram para São Paulo levar o irmão para essa casa de triagem. E lá os nossos irmãos, o Eduardo e toda a equipe, acolheu esse irmão como um filho mesmo, cuidando dele, limpando, enfim, fazendo tudo o que devia. Irmão, você entende que não há idade para evangelizar, para convidar, para ser pastor? Vê que coisa maravilhosa, vê como é o dom de Deus, como é a força do amor de Deus e da sua palavra. Até no coração de uma criança de 6, 7 anos como a Julinha. Ela foi pastora naquele momento. Ela foi pastora. Quanto mais nós, pessoas já adultas, pensa quanto o Senhor nos fala e quanto o Senhor nos usa e quer que sejamos esses pastores. Porque é através de nós, do nosso cuidado, que Ele vai salvar essas almas, vai salvar essas ovelhas que estão se perdendo ou que estão perdidas. Cada um que foi alcançado por Jesus através do Ruá, Yeshua, Canaã, ou através das casas de acolhida, tem um imperioso comando de Jesus a tomar conta das novas ovelhas que se aproximam. Irmãos, na Missão Belém temos um método de 1 a 4, isto é, cada um de nós deve tomar conta de maneira mais intensa de 4 pessoas. Nós usamos nomes tipo coordenador, formador, sireneu, mas na verdade se trata de servos, autênticos servos. Da mesma forma que os pais são servos de seus filhos, têm cuidado com eles e tomam conta deles. Por isso, irmãos, quando você recebe um convite para servir como coordenador, monitor ou formador numa equipe de evangelização, sirineu, seja o que for, não fique recuando de forma envergonhada, não recue. Ou pior ainda, camuflando uma preguiça com um belo discurso. Ah, desculpe, mas eu não me sinto preparado, eu não sou digno. Não é isso. Deus não nos chamou para a gente se tornar um preguiçoso na sua vinha. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente o ajude a cuidar dessas ovelhas. Deus não nos chamou para sermos pessoas encostadas no redil, entende? No aprisco. Nós devemos ser pessoas, devemos ser pastores que assumem as ovelhas, que cuidam delas, que ajudam Jesus a cuidar delas, servir. Assim como um dia nós também fomos acolhidos e nos pegaram no colo e cuidaram de nós. Nós que éramos uma ovelha ferida, uma ovelha perdida. E teve um pastor que disse sim a Jesus e cuidou de você e de mim. Irmãos, existem vários níveis de pastor. O pastor supremo é Jesus, mas todos podemos ajudá-lo, mesmo com 5, 6, 7 anos de idade, como o exemplo da Julinha. E se os irmãos de fora reconheceram em você as qualidades para ser um pastor,
o dom de ser pastor, não seja você a rejeitar a vontade de Deus. Então, irmãos, hoje é um dia especial em que podemos nos colocar na escuta de Deus. O que Deus quer de mim? Como é que eu posso servir? Será que eu posso assumir uma responsabilidade para algum irmão? Olha, mesmo um simples convite te torna pastor, porque você pode cuidar da pessoa que você convidou, mesmo que ela não venha no retiro que você convidou, você pode convidá-la depois, e assim vai por diante. O mundo vai para frente com os pastores, que Deus se encontra, que Jesus encontra. Então, irmãos, que cada um de nós descubra a alegria de ser pastor e de ser chamado. Vamos escutar novamente o trecho de hoje. Paz e alegria a todos. Como ovelhas que obedecem ao seu Senhor, sejamos pastores no seu rebanho. Paz e alegria a todos. Ai dos pastores que destroem e dispersam o rebanho da minha pastagem. Oráculo do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores. Vós que governais o meu povo, dispersastes minhas ovelhas e as expulsaste, e delas não cuidastes. Pois agora sou eu quem vai cuidar de vós, pedir conta da maldade que praticastes. Oráculo do Senhor. Eu mesmo vou reunir o resto de minhas ovelhas e de todos os países para onde as expulsei. Vou trazê-las de volta para a sua morada, onde vão crescer e se multiplicar. Colocarei à frente delas pastores, que delas cuidem, de tal modo que nunca mais passem medo ou susto, nem precisem ser contadas. Oráculo do Senhor. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando farei brotar para Davi um rebento justo. Ele reinará de verdade e com sabedoria, porá em prática no país a justiça e o direito. Naquele dia, Judá estará a salvo e Israel vai se deitar confiante. E o nome que lhe darão será Senhor, nossa justiça. Colocarei à frente delas pastores que delas cuidem, de tal modo que nunca mais passem medo ou susto. Palavra do Senhor. Graças a Deus.